Bom, meus amigos, hoje eu venho aqui para levantar algumas reflexões profundas sobre as religiões que tantas pessoas seguem sem realmente conhecer a origem, ou a base, ou a construção histórica por trás delas. Por isso eu começo com uma pergunta simples, mas que muda tudo. Você realmente sabe qual religião você segue? E mais do que isso, você sabe de onde vêm as bases dessas religiões? O que realmente está por trás delas? Não sabe? Então fica aqui comigo que eu vou te passar alguns detalhes a respeito dessas religiões e do que é que você está seguindo, tá bom? Bom vídeo para vocês. Bruxo Mago Negro. Nem toda luz vem do céu. A maioria absoluta das religiões do Ocidente, mesmo aquelas que se dizem independentes ou que afirmam não seguir o cristianismo, foram moldadas por ele. O cristianismo, ele está enraizado em praticamente todas as tradições ocidentais. O espiritismo é um exemplo, kardecismo, a umbanda, o candomblé, o neopaganismo moderno, as religiões protestantes, as pentecostais, evangélicas, todas de alguma forma carregam elementos cristãos na sua linguagem, na moral, nos símbolos, nos costumes, ou até mesmo dizer na estrutura espiritual. Até mesmo quem se considera pagão carrega traços da visão cristã, porque durante 2000 anos o cristianismo moldou a cultura, a política, o comportamento e até a forma de pensar e de se identificar o que é sagrado e o que é profano. Eles que determinaram isso. Mas o ponto crucial, o ponto mais importante é este: o cristianismo que conhecemos hoje não tem como base direta os ensinamentos de Jesus. O cristianismo atual, tanto o católico quanto o protestante, não está fundamentado no Jesus histórico, judaico, místico, mas sim no romano, moldado politicamente e teologicamente séculos depois, e isso porque a figura central da construção da religião cristã não foi Jesus, e sim Paulo de Tarso, né? Saulo. Paulo, que nunca andou com Jesus e que não presenciou seus ensinamentos, que não conheceu suas práticas, não conhecia as práticas judaicas, foi o homem que estruturou o cristianismo como nós conhecemos hoje. Suas cartas, seus argumentos e a sua teologia ocupam quase metade do Novo Testamento. Os discípulos reais de Jesus, Pedro, Tiago, João, discutiam com Paulo e não concordavam com Paulo com as suas interpretações. Isto está explícito nas Escrituras, mas Paulo era político. Não só era político, como era culto, era romano, era excelente orador, suas palavras ganhavam força. Se Paulo não tivesse existido, o cristianismo talvez nunca tivesse se espalhado. E por isso o nome mais verdadeiro dessa religião não deveria ser cristianismo, mas sim paulinismo. Já falei sobre isso em outro trabalho. E quando começamos a estudar e analisar os evangelhos, percebemos claramente que eles foram escritos muito tempo depois dos acontecimentos e provavelmente por gentios, que não eram judeus, e por isso carregam erros gravíssimos. Um exemplo é o episódio das mulheres mexendo no corpo, no sepulcro, no corpo de Jesus após o sepultamento. Isto é algo absolutamente impossível dentro da cultura judaica.
Outra é a história da mulher adúltera sendo apedrejada na frente de Jesus. Um procedimento juridicamente impossível, pois naquela época os judeus não tinham permissão romana para executar ninguém, pois ainda o processo de julgamento judaico levava mais de 40 dias, sabe? Não era uma coisa que acontecia na hora. E não ocorria ali no meio da rua. Não, não, não. Da mesma forma, o apedrejamento de Estevão não faz sentido histórico algum, não faz nenhum sentido. Tá? E esses são erros que eles mostram claramente, deixam bem claro que os autores não compreendiam a cultura judaica, não sabiam das tradições da época, nem dos costumes, eles não conheceram Jesus, nem conviveram com ele. E isso abre uma outra reflexão, pois é ainda mais forte, né? Por que os próprios judeus não aceitaram Jesus como Messias? As profecias diziam que o Messias viria da casa de Davi e da tribo de Judá. Mas se segundo o Novo Testamento não teve pai humano, Jesus não teve pai humano, então ele não pertence a nenhuma tribo. Existe uma outra profecia, a outra profecia que o Messias teria procedência, mas Jesus romano não tem filhos. Nos textos apócrifos, sim, Jesus apócrifo é muito mais próximo do Jesus judaico e histórico, mas esse Jesus foi suprimido e dele não se fala quase nada. E não se fala nada, talvez porque contradizia os demais projetos teológicos romanos. Existe ainda o tema da reencarnação. Jesus claramente acreditava na reencarnação, quando afirma, por exemplo, que João Batista era Elias. Mas quando João está preso, ele manda perguntar a Jesus se ele realmente é o Messias. Ora, se João fosse Elias, ele saberia. Essa contradição encara que algo foi alterado, acrescentado ou mal interpretado pelos romanos. Isso a gente deve pensar. Aí entramos em outra questão fundamental, que é o seguinte: as pessoas dizem que seguem Jesus, mas será que seguem mesmo Jesus? Ou seguem o que a igreja diz sobre Jesus? Existe uma grande diferença entre isso. Basta olhar para a Páscoa. O que você come na Páscoa? O que Jesus comia ou o que a igreja mandou? Jesus comia cordeiro, pão ázimo, ervas amargas e vinho. Celebrando o Pessach judaico, não existia nada que se pareça com peixe ou abstinência de carne na tradição de Jesus. Isso foi invenção da igreja séculos depois, muito depois. Uma outra coisa, um outro erro muito comum é sobre o dia da ceia. Para os judeus, o dia começa ao pôr do sol. A sexta-feira começa na quinta-feira à noite. Portanto, a última ceia ocorreu na quinta e não na sexta. Mas a igreja mudou até isso e a maioria das pessoas nunca sequer questionou. Ninguém se faz esta pergunta. A grande verdade é que as pessoas seguem. O que as pessoas seguem são tradições, dogmas, costumes e interpretações que foram colocadas muito depois da morte de Jesus. Interpretadas por Roma, ajustada por Roma, reescrita por Roma. E é isso que faz muita diferença. E é aí que chegamos ao ponto central dessa nossa reflexão. Você segue Jesus, você que é cristão, você que é evangélico, você segue Jesus ou você segue a igreja da qual você participa? Especialmente a igreja romana. A igreja romana inventou sobre ele
Porque até mesmo o conceito de pecado, de salvação, de inferno, de julgamento, de céu e de prática religiosa foi moldado politicamente. Então surge a pergunta final: por que é que a espiritualidade, por que a verdadeira, incomoda tanto? Porque quando alguém decide olhar para as raízes, investigar, questionar, estudar a fundo, fazer um estudo mesmo, percebe que tudo foi adaptado e nem sempre para elevar o espírito, mas para controlar o corpo, a mente e a fé. No fim, a grande lição é simples. A fé verdadeira não teme investigação. A mentira, sim, ela se esconde, ela se apoia no medo, na repetição da tradição cega. A verdade não. A verdade permanece mesmo quando enterrada, mesmo quando sufocada, mesmo quando apagada dos livros, ela sempre encontra um jeito de voltar à superfície, digamos assim. E como eu sempre digo, e você já sabe, o que está oculto hoje será revelado. O bruxo sempre vai trazer aquilo que pode te ajudar a enxergar de forma melhor, mas sempre de forma silenciosa. Meu abraço a todos vocês.